Quem tem terra não erra. A minha avó comprou uma casa há 50 anos atrás e esse valor investido naquele período hoje vale 10 vezes mais. Você já deve ter ouvido falar de muitas frases assim e hoje nós vamos falar do investimento mais famoso do mundo, imóveis. Se você quer saber um pouco mais sobre o investimento no mercado imobiliário e como isso se tornou um consenso tão disseminado na população, fique conosco até o final. Meu nome é Pedro Leite, eu sou planejador financeiro CFP e sócio da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre imóveis. Inicialmente, vamos falar da popularidade dessa classe de investimentos. Muitas pessoas investem em imóveis, disseram que ganharam uma fortuna ou até que tiveram um investimento muito rentável, mesmo com valores pequenos, nessa classe de investimentos, porque é a classe de investimentos mais popular no mundo e você tem um comparativo de alguém que investiu em imóvel há 20, 30, 40 ou 50 anos, mas muitas vezes você não tem um comparativo de uma pessoa que investiu há 20, 30, 40, 50 anos em qualquer outra classe de investimentos de forma consistente. Então hoje nós vamos fazer um comparativo de investir em ativos imobilizados e em ativos no mercado financeiro. Dentro dos riscos de investir em imóveis, o primeiro que a gente pode destacar é a liquidez, que é a facilidade de transformar esse investimento em dinheiro. Quando você investe em imóvel, uma parcela boa do seu patrimônio ou muitas vezes todo o seu patrimônio, você vai ter uma dificuldade muito grande de transformar esse patrimônio em dinheiro de forma rápida. Porque quando você tem ativos investidos no mercado financeiro, eu consigo vender uma ação, resgatar um CDB, por exemplo. E quando você tem imóveis, você consegue vender um quarto? Vender uma cozinha ou uma sala? Não. Então você fica refém de vender o seu imóvel a preço de banana, quando você está apertado e surgem oportunidades nesse sentido. Um outro risco muito inerente a essa classe de investimento é o custo de manutenção. Você tem alinhado a essa estratégia de investimento um custo muito pesado de manutenção desse imóvel, principalmente quando você compra imóveis um pouco mais antigos. Dentre esses custos de condomínio, taxas extras, custos transacionais são muito caros para você transacionar de um imóvel para outro. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de investir em um imóvel. Outro risco é o risco de mercado. Assim como em todos os investimentos, o risco de investir em um imóvel, você fica sujeito às oscilações de mercado. Com certeza você já ouviu falar de alguém que teve um imóvel que não conseguiu vender porque tinha alguma construção ruim ao lado, porque tinha algum problema na rua, porque o prédio era comprometido, até porque era uma casa mal assombrada. Então, você tem riscos de oscilação também na cotação do seu imóvel. Comparando com o mercado financeiro, a diferença é que não existe um corretor todos os dias batendo na sua porta e colocando um post-it na porta da sua casa dizendo qual foi a última transação do imóvel na sua região. Se você tivesse isso, você iria perceber que existe sim muita oscilação de preço nos valores dos imóveis e nos valores dos aluguéis. Além disso, muitos dos custos de manutenção são inesperados. Se tiver uma chuva muito forte, uma infiltração na sua casa, uma rachadura, não tem como você ficar vivendo em um lugar que compromete a sua qualidade de vida, muitas vezes a sua segurança, se tiver um problema no telhado ou nas fundações da casa. Então, esses são riscos que você tem que avaliar também na hora de investir no imóvel. Quando comparamos de forma generalista o investimento em imóveis através do índice FIPE-ZAP, que é o indicador sobre a venda dos imóveis no Brasil, nos anos de 2022 até 2012, nesse intervalo vemos que a valorização dos imóveis ficou aquém da inflação, do IPCA, do IGPM e também muito atrás do CDI. Existem outras formas de você acompanhar a valorização dos imóveis também, pelo índice FIPE-ZAP da sua cidade, pelo índice FIPE-ZAP de aluguéis. É uma forma que o mercado criou de você conseguir acompanhar o comportamento do mercado imobiliário e a gente consegue sim comparar com outras estratégias de investimento e nesse período, talvez você não sabia, mas você ficou bastante para trás se estava investindo somente em imóveis. Vamos comparar
um investimento para gerar renda em um imóvel na faixa de R$1 milhão, que pelo índice FIPE-ZAP, a taxa de aluguel média no Brasil é de 0,4%. Então, você investiu R$1 milhão no imóvel, recebe R$4 mil de aluguel. Desses R$4 mil, você paga 10% para a imobiliária. Você fica com 3.600. Desses 3.600, você ainda tem que pagar 27,5% de imposto, somando a sua renda tributável. O que sobra ao final do dia é na faixa de R$ 2.610 para você de aluguel. Quando a gente vê a taxa líquida do seu rendimento, é de 0,26% do seu principal investido. Em cenários como esse, com juros altos, em que a gente tinha, até de forma isenta, um rendimento em títulos conservadores de renda fixa na faixa de 1% ao mês, você poderia ter ganho muito mais dinheiro se tivesse diversificado um pouco do seu patrimônio no mercado financeiro. Por fim, não existe o melhor investimento. Assim como devemos estudar e selecionar muito bem os investimentos no mercado financeiro, da mesma forma, precisamos estudar e selecionar muito bem os nossos investimentos no mercado imobiliário, pois existem sim muitas oportunidades de investimentos para ganho de capital e para geração de renda, para eu ter um bom aluguel. O segredo é a diversificação. Você já deve ter ouvido falar de uma pessoa que investe em imóveis e quer ter vários apartamentos, várias kitnets, vários galpões, porque se um ficar em vacância ou der algum problema, você vai ter aluguéis de outros ativos. Da mesma forma, no mercado financeiro, você precisa diversificar as suas estratégias de investimento para, no momento em que uma estratégia estiver um pouco abaixo, a outra vai te complementar. Então, por que não diversificar em todas as estratégias? Seja no mercado imobiliário e seja no mercado financeiro. Tenho certeza que a junção das duas estratégias vai trazer ao seu portfólio uma redução de risco e um desempenho muito superior. Como a Rio Claro pode te ajudar? Nosso papel é te trazer clareza para que, dentro do seu patrimônio e da sua família, você possa usufruir da melhor forma possível dos seus imóveis, dos seus ativos financeiros, seja o seu imóvel que é o seu sonho pessoal, da sua casa, do seu apartamento, seja imóveis com fins de investimento. Nosso papel é entender como tudo isso pode ser otimizado dentro do seu planejamento financeiro. Está interessado em conhecer outras opções de investimento além de imóveis? Ou principalmente entender se o seu patrimônio imobilizado está sendo usufruído da melhor forma possível? Entre em contato conosco. Nós temos uma equipe de planejadores financeiros especialista nesse assunto que vai tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço, até breve.